Quando foi a última vez que você realmente olhou alguém nos olhos e acolheu sua dor, sem julgamento? No vídeo de hoje, mergulhamos em uma das atitudes mais poderosas e esquecidas da vida espiritual. Abraçar o outro, mesmo quando ele nos fere, nos assusta ou nos decepciona. Maíse Braga nos conduz por uma reflexão que vai muito além do toque físico. Ela fala de abraçar com a alma, de oferecer compreensão quando tudo em nós grita por afastamento, de ser ponte quando o mundo inteiro constrói muros. Mas por que isso é tão difícil? Porque, em tempos de tanta dor e separação, parece que estamos mais prontos para julgar do que para amar. Esse vídeo é um chamado urgente para despertar a empatia espiritual, aquela que reconhece, no outro, as feridas que também carregamos. Assista até o fim. Se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo. Você tem conseguido abraçar, mesmo quando dói? São 51 anos de doutrina e 50 de palestra. Eu não posso acreditar que a minha geração vai embora sem conseguir, pelo menos, a lembrança do esforço de chegar à doutrina e de começar a enxergar o outro. Quando a pandemia começou, 3 anos atrás, eu me lembro que eu dizia para todo mundo: quando isso passar, nós seremos muito melhores do que somos hoje, porque a dor nos ensinará. Eu hoje duvido disso, porque teve gente que se tornou pior. Se tornou mais egoísta, problemática. Aqueles que partiram provavelmente tinham que viver essa situação e hoje estão no mundo espiritual, retomando as suas vidas sob uma nova forma, mas nós que ficamos temos que pensar nas lições. Eu me lembro que quando cheguei à Comunhão Espírita de Brasília, há 51 anos atrás, havia a campanha Alta de Souza, mas não havia trabalhadores, porque a mocidade da casa, então, só tinha 4 pessoas. Eu fui a 5ª. E eu me lembro de que a primeira vez que eu fiz uma sacola para levar à Ceilândia, há 51 anos atrás, o grande foco de pobreza era a Ceilândia. E a campanha Alta de Souza se dirigia para lá. Nós íamos no carro do seu João Alonso, hoje já no mundo espiritual, mas era maravilhoso, porque ele contava as histórias da doutrina para nós que estávamos começando. Os meus avós eram espíritas desde a década de 30, mas eu tinha sido a única católica da família até chegar à doutrina. E eu ia maravilhada escutando aquelas histórias, porque eu percebia que trabalho na doutrina espírita era a principal tarefa. Chico Xavier, vocês sabem, aos 17 anos, surge a mediunidade, surge o convite de Emmanuel para uma tarefa que ele não tinha noção do que era, e ele era muito católico, era amigo dos padres da cidade, de Pedro Leopoldo, mas ele teve que ser sincero consigo mesmo. Ele não podia exercer a sua mediunidade dentro do catolicismo. E uma vez perguntado sobre isso, ele disse: o que me fascinou na doutrina espírita foi o seu jargão, o seu convite. Fora da caridade não há salvação. Porque se estivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu, Chico, teria escolhido outro caminho. Mas fora da caridade não há salvação. Era simplesmente irresistível. Ele passou por todas as lutas de saúde, de solidão, de compreensão, mas foram quase 80 anos de mediunidade absolutamente fiel. Mais de 400 obras que hoje a todos nós beneficia grandemente. Eu me lembro que uma moça que nunca esqueci, chamada Helena, tinha 4 filhos e era uma das famílias assistidas pela comunhão. Um dia chegamos à casa dela e ela veio nos agradecer porque o marido, que tinha ficado desempregado por mais de 1 ano, havia conseguido um bom emprego. E ela estava nos contando aquilo porque ela não precisava mais da cesta básica que nós levávamos. E quanto ao evangelho que nós líamos na casa dela, ela já tinha comprado um evangelho segundo o Espiritismo para continuar fazendo as leituras com seus filhos. Se vocês vissem a casa dela, nunca me esqueci. Era uma casa
super humilde, onde tudo estava rigorosamente no lugar. Para cada pequena prateleira havia um paninho de crochê, tão usado naquela época, no início da década de 70, que ela mesma havia confeccionado. Com que satisfação ela fazia um bolo e nos oferecia com café. Eu fiquei fascinada, porque, meu Deus, ela não tinha nada, mas estava nos ensinando fraternidade, coragem, sinceridade, honestidade, porque ela podia continuar recebendo o benefício da campanha e não nos dizer que não precisava mais. E, para completar, ela nos disse: será que eu, que fui beneficiada tanto tempo por vocês, poderia indicar alguém mais necessitado do que eu para ficar no meu lugar? Eu me lembro que eu olhei para o seu João Alonso e eu fiquei chocada. Havia alguém ainda mais necessitado do que ela? E ela nos deu o endereço. Saindo da casa dela, fomos até lá. Olha, era um barraco que não tem como descrever a necessidade. Entre as toras de madeira havia pedaços em aberto. Como, quando chovia ou fazia frio, quem estava ali dentro podia ficar bem. Mas, para nossa surpresa maior, os adultos saíam para trabalhar, deixando as crianças trancadas. E uma das vizinhas veio tirar a corrente da porta, porque nós nos identificamos a Helena, que era uma amiga deles e que nos havia indicado a necessidade deles. Quando nós abrimos a porta, e não foi nada difícil, porque a porta praticamente desabava, havia uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano sentados no meio de uma poça d'água enorme, no que eles achavam que era uma sala, e ambos, cada um com uma lata de goiabada aberta na mão, comiam arroz azedo. A menina de 3 anos cuidava do menino de 1 ano. Miséria absoluta. Entendemos a preocupação da Helena, porque ela tinha 4 filhos, como dividir com aquela família o pouco que tinha. Mas ficou tão feliz quando nós contamos que, no lugar dela, aquela família ainda mais necessitada seria a nossa preocupação. Se você não tem uma casa espírita que faz para a sociedade o que a sociedade precisa, você tem que procurar trabalho em outro lugar. Eu sei bem que depois da orientação, depois do tratamento, seja físico-espiritual, seja de desobsessão, surge o convite que fazemos a quem chegou à casa espírita. Vamos agora trabalhar? Eu sei que muita gente recusa, até porque é de outras religiões, e procura a doutrina espírita simplesmente para entender o que se passa no seu coração, para entender o assédio que sofre. Isso independe de religião. Então a pessoa dá sempre uma desculpa. Eu conheci pessoas que eram muito jovens, ou estavam recém-casadas, ou tinham filhos pequenos, ou os filhos adolescentes estavam dando trabalho, ou agora os filhos estavam casando, ou agora os filhos tinham filhos pequenos, que eram os netos, e ele precisava ajudar. Enfim, a morte física chegou e a pessoa nada fez, esperando que determinada fase da vida passasse, para então fazer bem aos outros. Nós não sabemos quanto tempo ficamos na Terra, mas sabemos sim das nossas angústias. E eu digo a vocês, nos meus 65 anos, você pode ser completamente feliz, pode ter tudo, mas não há, guarde bem, felicidade maior do que voltar para casa e sentir que você fez alguma coisa por alguém. Eu me lembro que depois da primeira vez que eu fui à Ceilândia, eu cheguei em casa, troquei minha roupa para tomar banho. E eu conto isso até hoje. Foi a primeira vez que eu percebi como os ladrilhos do banheiro da minha casa, ladrilhos azuis comuns, eram lindos por causa das casas que eu tinha visitado.
Eu me senti uma princesa da Disney, porque eu tinha tudo. E tinha pela primeira vez abraçado pessoas que nada tinham e eram mais risonhas do que eu. E aí veio aquela alegria da qual você nunca mais, graças a Deus, se livra, o de fazer o bem. Quantas vezes Chico desaparecia e passavam-se horas, ninguém sabia do Chico. E depois, quando ele chegava, tranquilo, perguntavam, mas Chico, onde é que você estava? Te procuramos em tudo que é lugar. Ah, dizia Chico, eu fui visitar os meus professores de paciência. Eram as pessoas grandemente necessitadas, que nada tinham. Vocês têm dúvida de que um sabonete que você entrega a alguém, 1 quilo de arroz, transforma uma vida. E é claro, vão existir os derrotistas que vão dizer que tudo é uma bobagem, que você devia estar fazendo outra coisa, indo ao cinema, aproveitando a vida. Mas existem formas de aproveitar a vida. E a forma mais extraordinária é saber que você está mudando o pensamento de alguém. Que alguém vai dormir menos desacreditado, menos desanimado. Porque tudo é energia. Quando você abraça alguém, segura a mão de alguém, diz que você está ali com ela, você está mudando o tônus vital dela completo. Não é simplesmente a matéria. Não é simplesmente saber que por alguns dias ela vai ter com que se alimentar. É falar de uma fé que nunca termina, que é de acreditar no outro. A minha ilusão foi acreditar que depois da pandemia nós nos enxergaríamos mais. Mas, para minha surpresa, famílias que ficaram juntas, impossibilitadas até de conviver em sociedade enquanto a vacina não surgiu, passaram até a se detestar em alguns casos. Mãe percebeu que o filho não era tão brilhante na escola. Casais descobriram que não se respeitavam mais como deviam se respeitar. E houve crises profundas que não passaram até hoje. Ainda essa semana, na TV, pessoas sem condições de pagar um psicólogo estavam se inscrevendo no Brasil inteiro para, através do SUS, conseguirem um tratamento psicológico. Tamanha vulnerabilidade em que ficaram. Por essa solidão, porque muita gente sozinha também descobriu que não tinha os amigos que achava que tinha. Quando nos tornamos amigos reais de alguém, essa pessoa sabe que em qualquer circunstância poderá contar conosco. Basta você dirigir pela rua. Eu nunca tive carro, nunca dirigi, ando a pé, mas percebo claramente que quando o sinal de trânsito é interrompido por um malabarista, por alguém que vende pano de chão, por alguém que vende uma fruta, há um constrangimento nas pessoas que estão dentro dos carros. E muitas fingem procurar um cigarro, fingem desligar o rádio, mas não conseguem encarar. Há necessidade, há pobreza real que está ali colocada à sua frente. Uma mulher desesperada de perturbação procurou o Chico. O que eu faço? Já tentei tudo dentro da casa espírita e não melhoro. E aí o Chico disse a ela, minha amiga, abrace uma vassoura. Varra, 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 até cair desmaiada. Quando você cair desmaiada, os seus obsessores vão procurar outra pessoa para perturbar, porque você vai estar sem forças, caída no chão. Quando você levantar, continue com a vassoura na sua mão. Às vezes, um esforço, manter a nossa casa impecável, fazer com que alguém que nos visite saia melhor do que entrou em nossa residência. Tudo isso é caridade. Passamos os dias nos queixando. Eu confesso a vocês, nunca vi tanta gente se queixando como hoje em dia. É uma loucura. As pessoas se queixam por tudo e por nada. Mas procurar serviço no bem, dá uma preguiça. Dá um trabalho. Eu tenho medo de me decepcionar. Eu conheci fulano há 40 anos atrás que parecia espírita, mas não era. Todos nós, muitas vezes, parecemos espíritas e não somos. Porque o exemplo
que podemos dar deveria arrastar todas as pessoas, não para o conhecimento espírita, que talvez não seja para todos, mas para o real trabalho no bem. Tem aquela história famosa do Chico comprando tomates. E uma senhora que o conhecia percebeu que ele pegava um tomate bom e um tomate machucadinho. Um tomate bom e um tomate meio ruinzinho. E ela perguntou, mas Chico, por que você não pega todos os tomates bons? Ah, porque o que vai fazer a pessoa que vem buscar tomate depois de mim? Vai ficar só com os tomates ruins? Por isso, metade do que eu levo é bom, a outra metade mais ou menos, para que os bons que sobrarem possam ser comprados por outras pessoas. Quem realmente sabe o que é o bem, nas mínimas coisas, faz, realiza, não fica só pretendendo. Porque estudar a doutrina espírita podemos fazer. Porque trabalhar mediunicamente podemos fazer. Mas vivenciar a doutrina espírita no nosso dia a dia, aí vem a complicação. E a necessidade de estarmos preparados para sermos espíritas na nossa totalidade. Para que o nosso sobrenome seja espírita. Eu adoro uma frase do Raul Teixeira, esse orador magnífico, que costumava dizer nas suas palestras: doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E abraçar o outro na sua necessidade, na nossa necessidade de fazer o bem, esse é o grande desafio. Dia a dia, não só no dia que nós estamos na Casa Espírita, quando tudo nos convida à beleza da fraternidade. Quando 72 horas antes, os amigos espirituais responsáveis pelo trabalho do centro já criaram nas próprias paredes aquela emanação positiva. Portas adentro da Casa Espírita, não há razão para fofoca, para separação, para comentários negativos sobre o outro. Mas no dia a dia, junto à família que nós temos e que nos recebeu do espaço, no nosso trabalho, na via pública, aí é que está o nosso exemplo. Olha, no bairro onde moro, eu nunca vi tanta gente andando na rua falando sozinha. Vocês acham que isso é normal? Claro que não. As pessoas estão muito necessitadas de serem abraçadas, amadas, de terem pelo menos uma pessoa que ela saiba com certeza que se importa com ela. Os idosos estão sofrendo demais, porque dentro da própria família, que muitas vezes eles sustentam, sofrem uma série de preconceitos. Imaginar que um espírita possa ser racista, preconceituoso, intolerante, é um absurdo. Porque somos partícipes de uma doutrina que nos lembra que vidas são sucessivas, que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais sairemos. Como nós temos atitudes altamente reprováveis. E se jovens somos, mais motivo ainda para corrigir o nosso caminhar. Às vezes, uma pessoa de 80, 90 anos mantém os seus preconceitos porque ela não tem mais tempo, pelo menos nessa vida. Vai dar trabalho lá para perceber que poderia ter feito muito mais. Porque há pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas cuja atitude é de profunda religiosidade. Porque isso está na alma. Se não nasce dentro de nós, precisa nascer. Nós precisamos ter consciência de que existe uma parte da nossa vida que se paralisa se nós não colocamos essa área para o trabalho. Não precisamos nos contrariar trabalhando espiritualmente. Nós podemos procurar o que gostamos de fazer. Eu me recordo que, na minha época de mocidade, todo domingo era dia de trabalho junto à sociedade. Eu sempre caía nos lar de velhinhos, porque sempre tive muita afinidade com pessoas idosas. Gostava de conversar, sempre gostei. Gostava de ouvir rádio, gosto até hoje. Eu tenho só uma filha, que é uma verdadeira amiga, mas eu digo a ela
que se eu der algum trabalho no futuro, eu vou tranquilamente para um lar de idosos. Olha, eu adoro rádio, adoro músicas antigas que meu pai cantava para mim e para minhas irmãs, adoro papiar. Com 3 meses já viram gerente, vocês podem ter certeza disso. Porque eu não gostava de criança pequena. E a Casa do Candango era um dos lugares que nós visitávamos. E o pessoal que gostava de trocar fralda, meu Deus, era um domingo espetacular. Mas para quem gostava dos velhinhos, lá íamos nós, ao Lar Maria Madalena, que então estava começando. Olha, eu tinha uma caixa grande, todo velhinho que morria me deixava uma lembrança. Chegou uma hora que o que eu tinha de cachecol, o que eu tinha de meia, de Bíblia, porque todos eles que morriam durante a semana davam aquele recado: olha, entregue isso aqui para a Maíse, entregue isso aqui para o Bax, entregue isso aqui para a Beth. E nós começamos a guardar aquelas lembranças que eles nos deixavam, porque era a forma de agradecer pelo fato de irmos lá, quando a própria família não aparecia, e quase todos viviam essa situação, para conversar. Conheci uma senhora alemã que foi deixada pela família aqui, no Maria Madalena, há muitos anos atrás, e que era a babá de uma das famílias mais ricas do Brasil. Ela criou mais de 2 gerações daqueles homens poderosos que, quando ela envelheceu, vieram deixá-la aqui, para não deixá-la na cidade de São Paulo e que alguém a descobrisse. Tinha sido uma mulher belíssima, era uma idosa belíssima, mas sofrida, sentida com a vida, porque ela havia criado uma estrutura de bem-estar para aquelas crianças que depois se tornaram milionárias, porque a família toda era muito rica, sem jamais visitá-la. Ah, meus amigos, a vida cobra caro, porque essa família perdeu tudo, tudo, tudo. Foi a falência absoluta, não tinha mais nada. E ela morreu pouco depois, mas ainda vivenciou essa tristeza de ver pela televisão que a família a quem ela havia servido e que lhe havia deixado aqui, abandonada e solitária, tinha perdido todo o seu poder. Não é necessário desencarnar para que a justiça divina apareça em nossa existência. Sabendo disso, é como ter algum dinheirinho sobrando, entrar num banco e guardar numa poupança. Esse é o bem que nós podemos fazer. Porque eu sempre me lembro de um espírito amigo que deu a seguinte mensagem. Ele disse que não fazer o bem é chegar num banco pedindo um empréstimo e escutar do gerente: olha, eu não posso ajudá-lo porque você nunca depositou nada aqui no nosso banco. Então, eu não tenho como ajudar você. No fundo, fazer o bem é esta poupança que vai nos ajudar um dia, que vai fazer com que nós sejamos lembrados por pelo menos uma pessoa. Então, nem que seja por egoísmo, nem que seja por conveniência, façamos o bem. Nós vamos fazer tanto bem, ele vai de tal maneira penetrar tanto em nós, que nós acabaremos fazendo pela simples glória de amar, de sentir amor, de sentir sinceramente que você está fazendo de todo o coração. Então, você vai perceber que você, sem dúvida, se modificou. Havia um homem que morava sozinho em Uberaba. Todo sábado, o Chico deixava uma sacola de mantimentos para ele. Ele não falava com ninguém da cidade, muito menos com o Chico Xavier. Você consegue imaginar o Chico Xavier batendo na sua porta e você se recusando a abrir? Era isso que esse homem fazia. E o Chico sabia bem disso. Toda entrega de material, ele ia lá, batia na porta e dizia: meu amigo, está aqui a sua comida para a semana. Virava as costas e saía. E, é claro, os espíritas, naquela compreensão, né, que nós sabemos que às vezes temos, dizia assim: mas, Chico, você é muito bobo. Esse homem nunca abriu a porta para dizer um muito obrigado e você vem sempre deixar a comida para ele? E o Chico: venho sim, porque eu sei o quanto ele é solitário. Ele conta com essa comida, porque assim que vamos todos embora, ele abre a porta e pega.
Não importa se ele agradece ou não agradece, eu sei que ele necessita. E eu necessito também de fazer essa doação a ele. Um dia alguém chegou e disse, Chico, sabe aquele cara que não falava com ninguém da cidade, nem com você, que você ajudava? Morreu de madrugada. Alguém bateu lá na porta dele, sentiu um cheiro estranho, quando botou a porta abaixo, ele estava morto já há dias. O Chico, com aquela tranquilidade, disse ao homem, eu sei, Emmanuel me contou de madrugada que ele tinha morrido. E o homem, contrariado, disse a Chico, o quê? Emmanuel contou a você que ele tinha morrido? Um homem que não conhecia ninguém na cidade, não falava com ninguém, e Emmanuel te contou que ele tinha morrido? E o Chico, tranquilo, disse, sim, porque já que nenhum de nós falava com ele, o próprio Cristo veio buscá-lo. Já imaginaram? Ficou todo mundo que estava em volta do Chico mudo. E, com certeza, muitos arrependidos de não terem aberto à força a porta para saber quem era esse homem. Meus amigos, o extraordinário é não perguntar de onde a pessoa veio, não perguntar da sua dor, porque sabemos, ela está na nossa frente. Não perguntar da sua necessidade, porque sabemos, ninguém pede sem precisar. Mas o extraordinário é o nosso impulso, o nosso ímpeto, a nossa vontade de estar ali ao lado daquela pessoa, até de alguma maneira poder solucionar alguns dos seus problemas. Infelizmente, há muitos anos atrás eu conheci pessoas que não ajudavam porque diziam que aquilo era um karma, que a pessoa tinha que passar por aquilo, que aquela pessoa tinha sido muito poderosa e má, por isso agora ela passava fome. Santa ignorância. Nós sabemos que a necessidade surge também pelas injustiças sociais, também pela maldade humana, também pela solidão, que muitas vezes a própria família obriga a pessoa a viver. E as solidões emocionais, meu Deus do céu, se nós fizermos uma fila dentro da casa espírita, ela não acaba nunca. Porque muitas vezes, no fundo, a pessoa quer um aperto de mão, quer uma mão no ombro, quer apenas ser ouvida. E nós estamos sempre muito ocupados. Nós temos muitos compromissos. Nós temos as nossas dificuldades. Como é que eu vou ter tempo para ouvir o outro? Não é simplesmente doar o material. É receber a pessoa. Abraçar o outro é isso. É dizer, o que eu posso fazer por você? Eu estou tão necessitada, eu não paro de chorar. Mas como? Agora chegou a sua hora de parar de chorar. Me conte tudo. Me conte o que está havendo no seu coração. Isso também é abraçar o outro. Não só doar aquilo de que ela vai se alimentar, mas alimentá-la com o nosso entusiasmo. E quantas vezes ela vai levar de nós o entusiasmo, o sorriso, a satisfação de estar ajudando a ela. E em casa ela vai pensar, meu Deus, mas que gente maluca. Eu já tive vizinhos que me achavam doida, porque eu acordava demorada, porque eu dava bom dia no elevador. Uma vez um deles me encontrou na casa espírita, porque foi procurar a comunhão com um filho grandemente necessitado. E foi engraçado, porque quando nós nos encontramos no elevador, ele, quase agressivo, me disse, agora eu já sei porque que a senhora vive sorrindo, porque a senhora é doida. Todo espírita tem cara de que veio do espaço. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque, afinal de contas, o filho dele precisava. E, na época, eu orientava na comunhão e ele caiu justamente comigo. Olha, quando eu voltei para casa, eu fiquei me olhando no espelho do banheiro, pensando se eu tinha mesmo uma cara de quem veio do espaço. Eu tenho um amigo psicólogo, também espírita, que diz que nenhum de nós espíritas é normal. Todo mundo tem cara de que veio de algum lugar desconhecido para fazer o estágio na Terra. E será que ele não tem razão? E esse estágio é tão fundamental porque há coisas que nós só resolvemos na Terra. Não adianta ficar desencarnado 100 anos, porque você vai voltar.
Porque há pessoas que você só vai reencontrar aqui. E é claro que os espíritos amigos dizem que essa nossa atual encarnação é problemática, porque ela é o reencontro de muita coisa que nós deixamos para trás sem resolver. Imagine uma pessoa que você evita 500, 800 anos. Aí você resolve reencontrar essa pessoa nessa existência. Já pensou? Alguém que você não vê há séculos não pode ser a mesma pessoa que você um dia deixou. Mas aí está o desafio. Não desistir. Porque desistir é super fácil. Mas a nossa consciência não vai deixar. No atual estágio em que estamos, nós vamos pensar o tempo todo que, ao invés de estar na frente do sofá, escutando bobagem, escutando que o mundo parece pior do que jamais esteve, nós poderíamos estar fazendo alguma coisa. Uma gentileza, uma palavra. Você que anda na rua e faz compra, sabe que hoje praticamente não existe uma pessoa que veja você passar e diga: eu posso lhe ajudar a carregar essa sacola? Não existe mais. Eu fiquei impressionadíssima. Há uma semana, eu estou usando bengala ainda, pelas dificuldades de locomoção que tive ano passado, um rapazinho correu atrás de mim e eu nem pensei que era um ladrão, porque eu nunca tive celular, estava sem bolsa, ele ia me arrastar. Mas ele correu, me segurou pelo braço e disse: a senhora precisa de ajuda para chegar até o seu bloco? Eu quase desmaiei. Eu falei: meu Deus, ainda existe. E era um rapaz que não tinha mais que 20 anos. Ainda existem pessoas que, ao nos ver passar na rua, nos locomovendo com alguma dificuldade, vêm perguntar se precisamos de ajuda. Vocês acham que não é um gesto assim que vai esperar essa pessoa um dia em algum lugar? Quando a gente chega na casa espírita, a gente acha que vai estar psicografando Dr. Bezerra de Menezes nas paredes, senão não vai valer a pena. Mas das pequenas coisas se fazem os grandes caminhos que nós ainda temos para atravessar. Porque só ontem a noção do verdadeiro chegou até nós. Então é como se nós estivéssemos correndo. Meu Deus, eu preciso adiantar esse negócio, senão eu vou chegar do lado de lá através da morte física, do mesmo jeito que eu sempre cheguei, com queixas, com lágrimas, alegando as dificuldades que encontrei na Terra, sem nenhum resultado. Há uma mensagem de Eurípides Bassanufo no livro Instruções Psicofônicas, um livro extraordinário, mas Emmanuel, na época, determinou que Chico não deveria mais fazer parte daquele trabalho, porque era através da psicofonia que o Chico recebia mensagens, desde almas iluminadas até muito sofredoras e até suicidas. Mas isso estava ocupando o espaço da psicografia, que era a real tarefa do Chico. Então chegou uma hora que Emmanuel disse: agora acabou. Mas as mensagens se transformaram nesse livro maravilhoso, Instruções Psicofônicas. Lá uma mensagem de Eurípides Bassanufo que diz, no finalzinho: acima de tudo, é preciso ser mais do que pó. Porque se deixar, nós vamos ser só pó. Estaremos enterrados ou então cremados, mas a nossa vida na Terra nada terá significado para o outro. E isso é triste demais. Isso já nos aconteceu muitas vezes. Então, felizes de nós, se encontramos uma casa espírita que interage com a comunidade necessitada, com a sociedade. E para o futuro, qualquer casa religiosa que não fizer isso, não sobreviverá. Porque à medida que avançamos, que a Terra vai avançar, que o ser humano vai enxergar o outro ser humano e vai querer abraçá-lo, envolvê-lo, ajudá-lo a solucionar suas questões, quando isso acontecer, ninguém vai poder viver sem realmente fazer o bem. Por isso, Chico estava certíssimo. Não é o espiritismo que nos conduz ao bem. É a caridade que deve ser o nosso lema. O espiritismo é um dos meios, mas nós vamos ampliá-lo nas nossas atitudes. Importante que ele também afirmava que todas as vezes que nós vamos ao outro, nós nos esquecemos de nós. Você se distrai, entre aspas,
de tal maneira ao perceber que o outro tem necessidades que você não suportaria viver, que você volta para sua casa e agradece a Deus pela vida que você possui, sob todos os aspectos. Você é muito mais feliz do que você imaginava. E precisamos entender isso. Senão, por qualquer coisa, estamos choramingando. Eu ganho 25 mil reais, mas precisava de mais. Eu tenho saúde, mas sabe lá se amanhã me acontece alguma coisa errada? Você vive na expectativa do que não vai dar certo na sua vida. Isso sim é perturbação. Não a alma sofredora que se afiniza conosco, porque pensa que nós somos um prato cheio para ela. Afinal de contas, não fazemos nada, só reclamamos. Essa é a maior das obsessões. Não deixemos que isso nos aconteça. Façamos com a mulher que retinha a vassoura a conselho do Chico. Se for só um chão para varrer, vamos varrer da melhor maneira possível. Chico sempre guardava um tempo para simplesmente, muitas vezes sozinho, fazer o bem. E ele ensinava que esse era o grande remédio para todas as nossas dificuldades. Jesus acolheu a todos. Se ele discriminasse alguém, ele não teria atendido ninguém que o procurou. Quando a pessoa o procurava, ele não queria saber de onde vinha, quem era, por que aquela doença estava com ele. Simplesmente colocava a mão no coração daquela pessoa e já trocava todas as suas células. Por isso era capaz de curar a todos. E nós só precisamos curar, meus amigos, a nós mesmos. Eu tenho absoluta certeza que um dia, ao nos encontrarmos num mundo espiritual, e nos encontraremos, nós não vamos cobrar um dos outros o que nos fizemos, o que não fizemos, mas vamos contar as alegrias que nos receberam na pátria dos espíritos. Chico ajudava uma mulher que tinha um marido alcoólatra. E aí o marido morreu, ela morreu também. E um dia o Chico estava em pleno cemitério, ele gostava muito de ir ao cemitério, a mulher apareceu. Chico, por aquele dinheirinho que você escondido colocava na minha mão, para o meu marido não pegar de mim, eu quero tocar a sua mão e te agradecer. E o Chico, minha irmã não precisa. Chico, você acredita que eu continuo cuidando dele aqui desse outro lado da vida? Na recuperação dele, de tudo que ele se envenenou na terra? Ela sorriu e desapareceu. Por 2 semanas, o Chico tinha uma gota dourada na mão dele, simbolizando o dinheiro que ele deixava na mão dela. E por 2 semanas ele usou paletó o tempo todo para esconder a mão dourada que ele teve. Por 2 semanas, no agradecimento daquela mulher humilde que ele tinha ajudado. Meus amigos, que a luz que acendemos hoje, abraçando o outro, nos espere um dia em algum lugar. A mensagem de Maíse termina como um sopro suave na alma, mas também como um alerta poderoso. O mundo precisa de mais abraços sinceros e menos barreiras invisíveis. Não estamos aqui por acaso. Cada pessoa que cruza nosso caminho carrega uma história espiritual antiga, muitas vezes ligada à nossa. E se hoje o reencontro dói, talvez seja justamente porque é hora de curar o que ficou mal resolvido lá atrás. Abraçar o outro, no fundo, é abraçar a si mesmo. É dizer ao universo: eu escolho o amor, mesmo quando ele exige esforço. Você consegue sentir o chamado? Que essa mensagem inspire você a ser luz na vida de alguém. Que seu abraço, literal ou espiritual, possa transformar mágoas em perdão e distâncias em reconciliação. E que a sua caminhada seja cada vez mais leve, porque você escolheu amar, mesmo quando não era fácil. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva, estamos juntos nessa jornada de despertar.